Louvado seja o Senhor. Bem-vindos todos ao estudo bíblico nesta noite, no nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico. Obrigado pelo povo, líderes, membros, convidados. Obrigado porque nos trouxeste para um bom propósito. Eu oro que este propósito se cumpra em cada vida, em nome de Jesus. Mostra-nos o seu amor. Mostra-nos o sacrifício que existe no seu amor e deixa o seu sacrifício, o derramamento do seu sangue, seja efetivo na vida de cada um, no nome de Jesus. Abra as Escrituras para nós. Ajuda-nos a abraçar as suas palavras, crer na sua palavra e sermos beneficiados pela sua palavra, em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que nos respondeste. No nome de Jesus, oramos. Nesta noite estamos estudando o Evangelho de João 19, a partir de 1. João 19, a partir de 1. Pilatos, pois, tomou então Jesus e o aceitou, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Então, vamos ler até virmos para o 17. E levando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Golgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Estudamos do capítulo 19, de 1 até 22. E o tópico é o sacrifício que ele fez. Quer dizer o que? Ele fez pelo outro, fez para mim, pelo outro. O sofrimento não é por causa de um crime que ele cometeu. O sofrimento não é por causa de nenhum pecado que ele tenha cometido. Não é por causa de nenhuma ofensa ou algo que ele tenha feito. Era por nós que ele fez, por isso que é chamado o sacrifício vingatório. É o sacrifício do Cordeiro perfeito de Deus, o Cordeiro sem nenhuma mancha. É o sacrifício aceitável, perfeito diante do Senhor. E fez propiciação. Isto quer dizer o quê? O derramamento do propiciação dos pecados de todo o mundo. Assim que pensamos sobre o sacrifício, assim que pensamos sobre o Cordeiro de Deus, pensamos no sofrimento dele, pensamos na crucificação, pensamos na agonia, pensamos na dor. Este é o Cordeiro que foi batido, foi crucificado, o Cordeiro que foi entregue por ti e por mim. A história do Cordeiro é desde o Antigo Testamento. Isaías viu a ele vindo, referiu a ele como o Cordeiro que tinha que vir e carregar o pecado, carregar a punição, carregar toda a punição do que nós fizemos. Nós lemos em Isaías 53, 3. Nos diz: era desprezado e o mais indigno entre os homens. Assim que nós lemos sobre a traição, o sofrimento, as contas da coroa de espinhos, das espadas e tudo que fizeram para o Senhor Jesus, verás que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isto é o que os soldados fizeram, isto é o que o Pilatos fez, isto é o que Herodes fez, isto é o que os judeus fizeram. Verás, seja judeu, gentil, fazes parte disto. E Cristo foi rejeitado, mas não é dito a razão. É no versículo 4.
verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Por isso que é o sacrifício vingatório. Então, Ele é um sacrifício que Ele fez por nós, não é para Ele, é por mim, é por ti, carregou o nosso sofrimento, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, carregou a nossa culpa. No versículo 4 nos diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Assim que Ele foi ferido, assim que pegaram as mãos dele e amarraram, Ele foi ferido, assim que foi colocado na cruz, Ele foi ferido, não somente por Ele, mas pelas nossas transgressões. Por isso que é o sacrifício vingatório, e moído pelas nossas iniquidades, algo que Ele fez como substituto dos pecadores, substituto dos apostatados, substituto de todos os homens na face da terra. Ele fez por nós, nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. 6. Todos nós andamos desgarados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. É o sacrifício vingatório do Cordeiro sem nenhuma mancha de Deus. Vamos lá para quando os filhos de Israel tinham que ser libertos, em Êxodo capítulo 12, quando eles tinham que ser tirados, comprados pelo sangue do Cordeiro. Isto foi demonstrado naquele tempo, porque toda a família tinha que tomar um cordeiro sem nenhuma mancha, cordeiro sem algo que pudesse contaminar. Tinha que matar aquele cordeiro na presença de todos, para que todos de Israel pudessem gozar desta proteção, esta preservação. E o Senhor diz, quando eu vir o sangue, eu passarei acima de vós. Êxodo capítulo 12, estou lendo versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, cada um cordeiro, cada um para si um cordeiro. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos tínhamos que passar pelo sofrimento, mas não vamos passar pelo sofrimento, alguém vai morrer por ele de forma vingatória. Por isso que todos deveriam tomar o cordeiro de acordo com as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. 4. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Fizeram isto também antes de Jesus vir. Era representativo de Cristo. Isto representava a Cristo. Era um símbolo daquilo que iriam ficar nela até que Cristo viesse. Mas tinha que ser um cordeiro ou um cabrito sem nenhuma mancha. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. No versículo 12 continua dizendo, e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Quer dizer que todos morreriam. Lembra-se mais uma vez, até os filhos de Israel deveriam morrer, seja judeu ou gentio, todos pecaram. E todos tinham que pagar a penalidade do pecado. Se não tivessem que morrer os filhos de Israel, tinha que ter um substituto, alguém que deveria tomar sua posição. Então, não é como algo que tinha que ser lançado na terra, é algo que tinha que ser sangue, porque o sangue é este sangue que é dado para o derramamento, para a lavagem, para o perdão das pessoas. E continua dizendo que haveria de julgamento, no versículo 12, a última parte do versículo 12, teria, e sobre todos os deuses de Egito farei juízes, eu sou o Senhor, versículo 13, e o sangue, e aquele sangue do cordeiro, sangue de cordeiro sem mancha,
E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá, saberei que a morte tomou lugar, saberei que o Cordeiro foi o vosso substituto. Vendo eu sangue, saberei que em vez de vocês morrerem, o Cordeiro morreu por vós. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. No versículo 22. Então, tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós sai da porta da sua casa até amanhã. Isto quer dizer que enquanto o julgamento iria acontecer, iria vir para todos de noite, estariam debaixo do sangue. Assim que permanecerem debaixo do sangue, saberei que foram protegidos pelo sangue do Cordeiro sem mancha, que morreu por vós. 23 diz: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta. Isto quer dizer, quando vir aquele sangue, sabe que o julgamento tomou lugar, morte tomou lugar, um cordeiro, um substituto, morreu de forma vingatória para todos naquela casa, e não iriam sofrer que o destruidor viesse para as casas para vos ferir. Assim que vamos para João capítulo 19, é o que o Senhor está demonstrando agora, aquilo que era símbolo, aquilo que era emblema no Antigo Testamento, agora já foi real, é realidade, porque Jesus Cristo atualmente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo o mundo. É o que somos ditos em João capítulo 1. Estou lendo a partir de 29. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Viu Jesus Cristo, aquele que veio tirar o nosso pecado. Viu Jesus, aquele que veio tirar a nossa punição. Viu Jesus, aquele que não tem culpa, aquele que não tem nenhuma mancha, aquele que está sem pecado, que carregaria os pecados de todo mundo. Diz que és o Cordeiro de Deus que tira. Não é aquele que vai cobrir o pecado, então Deus não vê mais. Ele tira o pecado no coração do homem, na vida de todo o homem. Tira o pecado do mundo. Olha para o versículo 36. E vendo passar Jesus, disse: eis que o Cordeiro de Deus. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Sabe, nós lemos lá em Isaías 53, se fores para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vais entender a identificação do Cordeiro. O Cordeiro que foi entregue. Vais entender o ponto que nós já apontamos aqui na revelação deste Cordeiro, que tirará o pecado do mundo. Atos 8, estou lendo 30. Correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? O homem foi para a adoração, ficou interessado, tinha um vazio no seu coração, tinha culpa no coração, tinha condenação pelos pecados que cometeu, ainda não estava liberto. Ele ainda não sentia o gozo de servir ao Senhor, não sentia a paz de se reconciliar com Deus, ainda estava buscando, estava lendo. Então o Filipe, o evangelista, veio e disse que, ele disse: entendes o que lês? 31, e ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? Como poderei entender se alguém, ou um professor, ou um pregador, ou um evangelista, ou aquele que já tem a revelação, que entendeu a revelação, me possa guiar, me conduzir para a verdade? E rogou a Filipe que subisse com ele, se assentasse. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matador,
para o matador, como ovelha para o matador. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. É a história de Jesus. É o que estamos estudando hoje. E nos dá a razão pela qual Jesus sofreu, nos dá a razão pela qual Jesus pagou o grandíssimo preço que deveria ser pago. Assim que foi a cruz do Calvário. Agora perguntaram a ele e eles mentiram contra ele, enganaram-se a si mesmo, dizendo que ele tinha que morrer. E Pilatos disse: o que fez? Então ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação, 33, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Não havia justiça, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo Enoque a Filipe, disse: rogo-te, eu te peço, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Fala, de quem fala o profeta? Fala do cordeiro. Então Filipe, abrindo a boca, assim que falou sobre isso, disse Filipe. Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou, alguém me diz, anunciou quem? A Jesus. Este é o Cordeiro de Deus, sofreu para tirar o nosso pecado. O nosso Senhor Jesus comprou o seu pecado, comprou o meu pecado, comprou o pecado de toda a humanidade. Ele fez isto como um sacrifício vingatório que agrada a Deus. É um sacrifício vingatório. Estamos lendo 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro 1:18. Fala da redenção, fala da salvação, fala sobre a reconciliação com Deus. O preço disto. O que aconteceu? Quem pagou o preço e como foi feito? 1 de Pedro 1:18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, foste redimido com o sangue precioso de Cristo. Foste reconciliado com Deus com o precioso sangue de Cristo. A perdão dos seus pecados, a culpa que foi tirada, a condenação que foi tirada, a salvação que chegou a si, a reconciliação com Deus que chegou a si para ti, como? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esta é a revelação que temos, que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício vingatório. É algo que ele fez por ti, é algo que ele fez por mim, é algo que ele fez por toda a espécie humana. Ofereceu-se a si mesmo pelo sacrifício do pecado. E não há nenhum outro sacrifício que deveria pagar pelo pecados de todo o mundo. É o sacrifício dele perfeito. É o sacrifício dele aceitável. É o sacrifício dele que deu na cruz do Calvário, que obtemos, número 1, primeiro, perdão. 2, obtemos a paz com Deus. 3, obtemos a propiciação. Isto quer dizer, somos favorecidos. Antes estávamos debaixo da ira, da indignação de Deus, mas agora estamos debaixo do favor de Deus, pela graça de Deus. A misericórdia chegou para nós, perdão chegou pelo sacrifício, paz chegou pelo sacrifício, propiciação chegou pelo sacrifício, a pureza do nosso coração pelo pecado, a pureza chegou, o poder chegou. Agora, nós temos o poder com Deus, temos poder acima de todas as coisas que nos oprimiam antes. Agora a perfeição chegou por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A santidade e os céus se tornam nossos por causa desta propiciação, por causa deste sacrifício, por causa deste sacrifício vingatório do Cordeiro de Deus, sem mancha, sem nenhum pecado. Vamos a Apocalipse capítulo 7. Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a quem ninguém podia contar, todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono,
e perante o cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Veja a conexão, seja qual for a nação, qualquer país onde alguém se encontre, em qualquer continente em que alguém vive, qualquer língua, qualquer tribo, em qualquer lugar, em qualquer momento, de toda a dispensação e gerações até o final, a única forma da salvação, a única forma pela qual podemos ter a reconciliação com Deus é pelo sangue do Cordeiro. Então, havia um número que ninguém podia contar, porque vieram de todas as nações, das tribos, dos povos, de línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciões e dos 4 animais prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força ao nosso Deus para todo sempre, amém. 13, olha agora 13. Um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancos, quem são? E de onde vieram? Olha para isto, 14. Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação, vieram de grandes problemas, vieram das grandes tentações que passaram no mundo, e lavaram os seus vestidos e branquearam no sangue do Cordeiro. É assim que nós recebemos a redenção, é assim que nós recebemos a reconciliação com Deus, é assim que as nossas roupas sujas, coração suja, a mente suja, a vida suja é lavada e purificada e tornada aceitável diante de Deus. 15. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro, veja, o centro na adoração no céu, veja, o centro da glória do céu, veja, o centro da alegria no céu é o Cordeiro, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. E eu oro que você esteja lá. Nesta noite, como eu vos disse, estamos falando sobre o sacrifício vingatório do Cordeiro sem mancha de Deus. As 3 coisas vamos considerar. João, capítulo 19, ponto número 1, a crueldade encarada pelo Salvador sem nenhuma mancha. Isso é o que encontramos em João 19, vamos encontrar de 1 até 5. Ponto número 2, a condenação e a sentença contra o Filho sem mancha, sem mácula. A condenação e a sentença contra o Filho sem mácula. Ponto número 3, a crucificação e o sofrimento do substituto dos pecadores. Ele é o substituto e ele sofreu sofrimento, dor, agonia. Ele sofreu para ti, por ti e por mim. Vamos para o capítulo 19 de João, a partir do versículo 1. Pilatos, pois, tomou Jesus e o aceitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui, vos trago fora
para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora levando. Eu trago a ele para vós, para que vocês saibam, lhe mostro a vocês, revelo para vocês, para que vocês possam saber que não acho alguma crime em vocês. Eu trago a ele para que vocês saibam que não encontro nenhum crime nele. Então, é o Salvador sem nenhuma mancha. Se ele não foi encontrado nenhum crime nele, por que nós colocam a coroa de espinhos para ele? Isso é para nós. Se não encontramos culpa nele, por que eventualmente o crucificaram? O que ele tem feito por nós? 5. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem, eis aqui o homem. A crueldade e o sofrimento que passou, ele era o Salvador sem pecado. Versículo 4, a última parte, diz assim: para que saibais que não acho nele crime algum. Não fez nenhum mal, não tinha nenhum pecado, não cometeu nenhuma ofensa, não cometeu nenhum crime, não foi encontrado nenhum crime nele, não falou nada de errado. Deus não tinha nada para lhe julgar, ninguém no céu condenou-o por alguma coisa. Ele não feriu a ninguém, mas mesmo assim o crucificaram. Ele fez somente o bem, fez tudo bem, andou fazendo bem, livremente, não pediu recompensas, não pediu salários, não pediu riquezas, não pediu ser reconhecido por ninguém. Usou a fé para alimentar multidões. Mesmo não usou a fé para se aumentar assim mesmo quando está com fome. Era santo, era justo, era bom, era alguém de paz, era generoso, era amoroso, era perfeito, não tinha nenhum crime nele, ele não tinha nenhuma mancha nele, mas mesmo assim sofreu. Por quê? Que tipo de sofrimento? Por que essa pessoa tinha que sofrer? Foi predito e profetizado. Vamos para o Antigo Testamento. Isaías 56. As minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem. Então, fizeram tudo contra mim, sem nenhuma ofensa, não porque fiz algum mal. Por que eles fizeram isto? Como é que eles podem fazer isso? Para aquele que não tem nenhuma mancha, aquele que não tem nenhum crime, aquele que não tem nenhum pecado, o Filho de Deus. Isaías 53, a partir de 3, 53:3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Ninguém agiu como lhe conhecesse, ninguém foi o advogado dele, ninguém veio para o lado dele, ninguém lhe defendeu. O que dizer sobre essas pessoas que os seus olhos foram abertos, os coxos andavam, ele expulsou os maus espíritos na vida das pessoas, alimentou-lhes com a multidão, transformou a água em vinho, gozaram os milagres que ele fez. Nenhum deles reconheceu-se dele, todos esconderam as faces, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ninguém o exaltou, ninguém veio para ver algo bom acerca dele. Como é que isto pode acontecer? 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Como Deus pode afligir esta pessoa assim? Porque ele ficou no lugar dos pecadores. Ele ficou na parte dos pecadores. O sofrimento que tinha que ser para os pecadores, ele estava carregando, fez de forma voluntária, fez de forma vingatória, ele fez livremente. Ele disse: sim, eu farei por eles a punição que tinha que vir para ti, vem para mim.
a punição que deveria vir para toda a humanidade, Deus trouxe tudo nele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, todos nós, tanto o grande, o pequeno, todos nós andávamos desgarados, tanto os parentes, as crianças, gentios e judeus, religiosos, não religiosos, adoradores, não adoradores. Todos nós andamos desgarados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Isso quer dizer que é o pecado. Desviamos-nos do caminho de Deus, desviamos-nos do passo da justiça, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueneadores, ele não abriu a sua boca. Foi levado de prisão, isto de lugar, de julgamento, da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Olha para isto agora. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Agora vamos para o Mateus. Jesus sabia a razão pelo qual ele veio a este mundo. Ele sabia que isto iria acontecer e ele não fugiu disto. Ele não tentou evitar, ele não tentou buscar a proteção para ele mesmo, mas ele passou por isto por causa da punição que tinha que vir a favor da humanidade. Ele não queria que a punição fosse para os seres humanos, e por isso que ele voluntariamente se entregou. Por isso que ele sabia que viria o sofrimento, mas ele voluntariamente ele se entregou e aceitou por si e por mim. Mateus 20, 18. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes. Viste isto? Ele sabia que seria traído, e ele disse aos escribas, e condenarão à morte. Ele sabia que vinha, e de forma voluntária, de forma alegre, de forma vingatória, aceitou. 19. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Viste que não é algo que ele não sabia quando eventualmente iria acontecer. Mesmo Judas Iscariotes testificou: este homem é inocente, este homem que lhe traiu, quando eu aceitei os tesouros de Satanás que entraram no meu coração, mas este homem é inocente. Mateus 27, 4. Aquele que não tem nenhum pecado, aquele que não tem nenhuma mancha, este é o perfeito. Aqui é o Judas Iscariota dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. 19. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri. A esposa do Pilato diz que não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes, o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Sangue deste justo. Judas Iscariote disse: é inocente. Então, mesmo Pilatos disse: é justo. E a esposa de Pilatos também disse: o homem justo. 27. E logo os soldados do presidente, conduzindo a Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte.
toda a corte se ajuntou. Esses eram gentios, eles eram os soldados romanos. Por quê? Porque todos os soldados estavam lá. Por que estão se ajuntando? 28. E despindo-o, cobriram com uma capa de escarlata, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça. Não fizeram de maneira gentil, puseram à força, e na sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, os escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. É o que eles fizeram. Então estes são os sofrimentos que ele passou por eles. 30 agora, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Coisa maligna que lhe fizeram, mesmo assim, sem culpa nenhuma. Vamos para Lucas 23. Lucas 23, 13. Lucas 23, 13. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa de que o acuseis acho neste homem. Escutei a vossa acusação, escutei tudo que vocês levantaram contra ele. Eu perguntei a ele como o governo romano pergunta a alguém. Mesmo assim, não acho neste homem culpa alguma. 15. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era necessário. Eles não iriam aceitar, porque Cristo deveria sofrer, Cristo deveria carregar o sofrimento, Cristo deveria carregar as vossas maldades. 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Todos testemunharam, até o ladrão na cruz diz que este nenhum mal fez. 47. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Na verdade, com certeza, este homem era justo. Mas mesmo assim, tu crês que este homem justo, que este homem inocente, que este homem sem nenhuma culpa, ele passou por todo o sofrimento, como se ele fosse a pessoa mais perigosa na terra ou no mundo? A razão é, somos ditos que ele fez isto por ti, fez isto por mim. Somos ditos em Hebreus capítulo 7, vamos aprender sobre a sua crucificação. A razão por quê, temos que saber por quê o Deus Todo-Poderoso permitiu com que ele entrasse naquilo que ele entrou. Capítulo 7 de Hebreus, vamos ler a partir de 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente. Sumo sacerdote, aquele que queria ser expiação para nossos pecados. Sumo sacerdote, aquele que queria nos reconciliar com Deus. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Vamos para a 1 de Pedro, capítulo 2. A revelação da razão do seu sofrimento. 1 Pedro 2, 22. O qual não cometeu pecado. Sim, não cometeu nenhum pecado, não fez nenhum mal. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, nem nas ações, nem nos pecados, não foi achado pecado na sua, o qual quando injuriavam, não injuriava. O quando padecia,
não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Quando lhe feriram, ele carregou os nossos pecados. Quando colocaram a coroa de espinhos, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Quando ele colocaram na cruz, levando ele mesmo seu corpo os nossos pecados. Quando aqueles lhe maltratavam, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Viveremos para a justiça no nome de Jesus. 1 João 3,18. Ele sofreu o justo pelos injustos, aquele que não pecou para os pecadores. Cristo sofreu pelos nossos pecados, justo pelos injustos, para que possa nos trazer a Deus, sendo vivificado pelo Espírito. 1 João 3,5. 1 João 3,5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. É a razão, é o propósito de tudo. Sabeis, deveis saber a partir de agora, pela experiência, não só saber na cabeça, não só saber no estudo, no seu espírito. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados. E nele não há pecado. E nele não há pecado. O Senhor te faz uma pergunta agora. Lamentação, capítulo 1, 12. Lamentação 1. Lê a pergunta que o Senhor faz. Todos que estudam, todos que jamais estudaram, todos já ouviram sobre o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, a dor do Senhor Jesus Cristo, a agonia do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício vingatório do Senhor Jesus Cristo. Aqui tem uma pergunta. Lamentações 1, versículo 12. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Não vos comove isto? Ouviste falar da crucificação? Ouviste sobre a agonia? Não vos comove isto? Ouviram sobre a morte agonizante? Não vos comove isto a todos vós que passeis pelo caminho? Atendei e vede se a dor como minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. A ira que tinha que vir sobre si veio sobre mim. Esta agonia, esta dor veio sobre mim. Não vos comove isto? O que tens feito sobre isto? Este sacrifício era suposto por ti. Já oraste, já te arrependeste? Será que já vieste ao Senhor Jesus? Ou isto não é nada para ti? Ou você só ouve, lê, vais para casa, acorda? O sofrimento de Jesus, a agonia de Jesus ainda não fez nada por ti. Entenda, esta é a razão pelo seu perdão, é a razão para a sua paz, é a razão pela lavagem pureza dos seus pecados, é a lavagem, é a razão da sua pureza, é a razão para poder, é a razão para ter a santidade e é a razão para ti poderes entrar no céu. Saiba algo hoje. Cristo fez algo por si. Aceita, abraça, assegura e louve o nome do Senhor, agradecendo, dizendo, Ele deu Jesus por si. Vamos para João 19. 6. João 19, 6. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Tomai-o vós e crucificai-o, se vocês querem.
porque eu nenhum crime acho nele. Responderam os judeus: nós temos uma lei, segundo a nossa lei, deve morrer, ele morrerá, porque se fez filho de Deus. Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais aterrorizado ficou, e entrando outra vez na audiência, e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus. Tinha que responder, porque este homem estava a clamar, dizer que tem um poder que só pertence a Deus, tem poder de te crucificar, tem poder de te libertar, só a autoridade final. Quando eu digo crucifica-o, vai ser crucificado. Quando eu dizer liberta-o, ainda que os judeus estão clamando pela sua morte, eu tenho a autoridade e o poder final para te libertar. Jesus disse: não. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Se meu pai não tivesse ordenado, se meu pai não tivesse apontado, se meu pai não tivesse dito: vá em frente, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Quem lhe entregou para Pilatos foi Pilatos, Cafas. Deus, então, entregamos a ele nas vossas mãos, para vocês poderem fazer isto por nós. Por isso que ele diz: contra mim, se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Mas qualquer que se faz rei é contra o César. Vamos voltar para o versículo 7. Versículo 7. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei. Segundo a nossa lei, deve morrer. Por quê? Digam-me. Porque, digam-me bem. Porque todos agora se fez ele mesmo, mostrou-se a si mesmo, ele se revelou a si mesmo, ele promoveu-se a si mesmo como filho de Deus. Essas pessoas não eram sinceras. Vamos começar por dizer: essas pessoas, de forma deliberada, eram ignorantes, eram pessoas enganosas na sua ignorância, porque eles dizem: fez-se filho de Deus. E porque ele fez-se, ninguém disse isto antes, que eu sou filho de Deus. Ninguém pode suportar isto, ninguém pode afirmar isto, ninguém pode confirmar. Ele se fez, seja o que alguém acha, sente-se, ele fez-se de filho de Deus. Não há sinceridade isto. Salmos 2, 1. Porque se amontoam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, e os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se irá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu todos filho. Eu hoje te gerei. Os judeus liam salmos nas suas sinagogas, nos seus templos, na sua adoração.
E eles sabiam que o Deus Todo-Poderoso tinha dito: e eu levantei o meu rei no Monte Sião e recitei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Viste essas pessoas? Foram para o batismo de João, em Mateus capítulo 3, 16. Assim que Jesus, sendo Jesus batizado, saiu. Jesus disse que eu desejo ser batizado por ti, tu vens para mim. Jesus disse: deixa que seja feito assim, para que se cumpra toda a justiça. Em Mateus 3,16, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado. Eis que uma voz dos céus dizia: eis que uma voz de onde? Quem fala aqui é o Deus Todo-Poderoso, Pai. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Veja, dizem eles: fez-se filho de Deus. Ele não fez-se filho de Deus. No Salmos 2, este é meu filho, eu hoje te gerei. Em Mateus capítulo 3, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eles não eram sinceros, eram pessoas ignorantes, eram pessoas que deliberadamente se davam à ignorância. Mateus capítulo 17, versículo 5. Estando ele ainda a falar, e eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, este é meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o, não o rejeitam, escutai-o, não o maltratem. Ele é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Lucas capítulo 1. Agora estamos ouvindo o testemunho de um anjo. O que o anjo disse concernente a ele? Esses judeus eram cegos. Esses judeus, eles fechavam seus ouvidos para não ouvir. Testemunhos estavam lá. Há coisas que eles podiam ver, que na verdade este é o filho de Deus, e eles não quiseram ver, por isso que diziam que ele se fez filho de Deus, por isso tinham que lhe crucificar. Lucas capítulo 1. Lucas 1:30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome. Alguém grita esse nome: Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacobe, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado, todos digam, Filho de Deus. Eles disseram: se fez filho de Deus. Não, o Pai Celestial lhe chamou meu filho. O Pai Celestial disse: é o meu filho amado. Na montanha da transfiguração, ele é o meu filho amado, em quem me compraz. Escutai-o. Não é aquilo que o anjo disse, ele é o Filho de Deus. Ouvimos o anjo falando, ouvimos João Batista testemunhando que este é o Filho de Deus. Vamos para o Mateus capítulo 8, 28. 8:28. E tendo chegado a outra banda, a província dos Gergesanos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados,
vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: quem são as pessoas que clamaram? Quem são os que estão clamando? Os maus espíritos, no meio daquelas pessoas, clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, visto aqui atormentar-nos antes do tempo. Até os maus espíritos clamaram com grande voz: sabemos quem tu és o Filho de Deus. E este povo de judeu, de forma ignorante, a ignorância enganosa, e dizem que ele fez-se Filho de Deus. Marcos 3, 11. Marcos 3, 11. E os espíritos imundos, vindo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Os maus espíritos clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Lemos Lucas 4, 40. Lucas 4, 14. Lucas 4, 40. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles os curavam. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: clamando, dizendo: tu és o Cristo, Filho de Deus. Alguns dos maus espíritos chamaram ele Jesus, que é o Filho de Deus. Alguns diziam que Cristo é o Filho de Deus. João 1, 32. João 1, estamos lendo a partir de 32. Esses judeus diziam: Pilatos, sabes que ele se fez Filho de Deus, por causa disso tem que morrer. Isso não é verdade. O Pai chamou o Filho de Deus, o anjo chamou o Filho de Deus, os maus espíritos, demônios, diabos chamaram o Filho de Deus. Todos que conheciam a ele sabiam que este é o Filho de Deus. Agora em João 1, 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousou sobre ele. E eu não o conhecia, não sabia a identidade dele, não sabia o poder supernatural dele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: aquele sobre o qual vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o, todos digam, Filho de Deus. Como é que os judeus, eles podiam perder isto? Eles viram ele a ser batizado, ouviram os céus testificando, o Espírito desceu para confirmar e afirmar que este é o Filho de Deus. Estou lendo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele. João 1,47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: eis que um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o quê? O Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele não se proclamou a Natanael dizendo que ele era filho de Deus. Vocês têm que me aceitar por força, eu sou filho de Deus. Ele soube pela inspiração, ele soube pela revelação que tu és o Filho de Deus. Mateus 16,
Mateus 16, 15. E disse-lhes a ele: a vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntou aos seus discípulos e disse-lhes ele: a vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Veja, todos afirmando, todos abraçando que tu és o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. Foi a revelação do céu, mas mesmo assim esses judeus diziam: ele se fez Filho de Deus. Só por causa disto queriam o crucificar. Em João capítulo 11, João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Esta é Marta. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho. Tu és o Cristo, o quê? O Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Eles esperavam que o Filho de Deus viria ao mundo. Agora ele chegou ao mundo. E os judeus dizem, crucificam. Os judeus dizem, tomem conta dele, porque se fez Filho de Deus. Ele não se fez Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. Os céus confirmaram isto. Até o inferno confirmou. A terra confirmou. Mateus 27, 54. E o centurião, isto com ele, guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, sem dúvida, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Este centurião fazia parte do exército romano. Ele afirmou que era Filho de Deus. Por que estamos lendo tudo isto? Por que estamos afirmando tudo isto? João 20, a partir de 31. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Isto foi escrito, e estamos estudando para que saibas, para que creias que Jesus é o Filho de Deus, e crendo, tenhas a vida em seu nome. Havia um homem que perseguia a igreja. Havia um homem que blasfemava o nome do Senhor. Havia um homem que era injúrio, um homicida. E teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo a caminho de Damasco. A luz brilhou. As trevas desapareceram. Sem ninguém lhe convencendo ou falando para ele sobre quem era Jesus. Quando ele saiu desta visitação do céu, veja o que ele disse. Atos dos Apóstolos 9, 19. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saul alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era quê? O Filho de Deus. Este era um perseguidor. Ele levava as pessoas para a prisão, até para a morte. Quando veio ao conhecimento da verdade, ele disse: agora conheço a verdade. Agora conheces a verdade. Agora você conhece a verdade. Que Jesus é o Filho de Deus. Vamos voltar para João
19. Vou para o ponto número 3 agora. A crucificação e o sofrimento do substituto dos pecadores. A crucificação e o sofrimento do substituto dos pecadores. João 19, versículo 13. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou a Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostrotos, e em hebraico Gabata. Continua dizendo, 14, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, tira, crucificai-o, disse-lhe Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Respondeu os principais dos sacerdotes, não temos rei senão a César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram Jesus e o levaram. Levando ele as costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Golgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde estava Jesus crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais dos sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Mesmo depois da crucificação, o seu ódio continuou. Respondendo Pilatos: o que escrevi. O que eu escrevi, O que aprendemos sobre o sofrimento de Cristo, a crucificação de Cristo. Agora a pergunta é: por que tudo isto? Por que ele foi crucificado? É para ser seu Salvador, meu Salvador, ser Salvador de todo mundo. Sofreu não por ele mesmo, sofreu como substituto. Tudo que ele passou, fez por ti, fez por nós, sofreu por nós, carregou a vergonha por nós, foi levado à cruz por nós. Olha essas duas palavras, por nós. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Morreu por nós. A morte que devias morrer, Cristo morreu por nós. 19. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando ele reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Romanos 8, 22. Fez isto por ti, por mim, por nós. 8:32. Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, pelo seu pecado, pelo seu mal, pelo seu crime, para você ser perdoado. Entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? É para que você possa possuir tudo. 1 Coríntios 5, 7. Por nós ele fez, por nós pagou o preço, por nós sofreu, por nós morreu na cruz. 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa,
assim como estás sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado, digam-me, por nós, sacrificado por nós. Não perca isto. Pelos seus pecados morreu, pelo seu crime morreu, porque ele morreu pelo seu pecado, porque ele morreu pelo seu crime. Podes vir tomar o refúgio. Busca o perdão no sangue do Cordeiro. Busque reconciliação debaixo do Cordeiro. 1 Coríntios 15, 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, morreu pelo seu crime, morreu pela sua iniquidade, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 2 Coríntios 5, 21. Tudo o que ele fez, fez por ti, pela sua salvação, fez pela sua santificação, pela sua justificação, pela sua reconciliação com Deus, fez para que você não possa perecer. Se você aceitar e crer no Senhor Jesus hoje, sabendo que ele já pagou, levou a sua vergonha, pagou a sua punição, todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. A salvação está disponível hoje. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez por nós. Ele se fez pecador por nós. Ele sacrificou-se por nós. Ele entregou-se por nós. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Efésios 5:2. 5:2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Entregou-se a si mesmo por nós. Não perca isto. Está nas páginas do Novo Testamento. Foi crucificado por si, morreu por si, passou pela agonia por si, a punição por si. Cristo entregou-se a si mesmo por nós, como sacrifício a Deus, como sacrifício de cheiro suave. Titos 2, 2:14. O qual se deu a si mesmo por nós. Viste isto? Repete, repete, para você não perder. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade que você já fez, todo o crime que já cometeste, todo o pecado que já cometeste, ele já sofreu por isto. Então, para purificar para si mesmo um povo peculiar, zeloso de boas obras. O que ele fez por ti será seu no nome de Jesus. A salvação será nossa em nome de Jesus. A pureza será nossa em nome de Jesus. Hebreus capítulo 9, 12. Hebreus 9, 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Pela sua morte, pelo seu sacrifício, ele obteve a eterna redenção por nós. 24 agora. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Para comparecer por nós perante a face de Deus. E ele fez isto por nós. Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, 4. O qual deu-se a si mesmo pelos nossos pecados,
tudo está claro. Não foi pelo pecado dele. Ele não cometeu crime, não tinha nenhuma culpa, não tinha nenhuma mancha. Ele era puro, ele era perfeito. Pelos nossos pecados morreu. Entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. Também nos diz para nos libertar deste mundo presente, de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai. Agora vimos que tudo fez por nós. Por nós. Agora vai ser passado para quem? Ele morreu para si. Derramou seu sangue para si. Ele providenciou a salvação para mim. Ele providenciou a santificação para mim. Tirou o julgamento para... Ele foi para o céu para mim. Para mim. Estou a dizer que para mim. Eu disse para mim. Você tem que estar salvo. Para mim. A sua culpa tem que sair. Para mim. Toda a carga do pecado já foi tirada de ti. Fez para mim. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. 20. 2:20. Já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual eu acredito no Filho de Deus. Eu asseguro como Filho de Deus. Eu abraço-o por ser Filho de Deus. Eu entendo que Ele é Filho de Deus, meu Salvador. Diga para si mesmo. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Entregou-se a si mesmo por mim. Assim que se rendeu a Pilato, por que ele ia? Por mim. Colocaram a coroa de espinhos, por que não reclamou? É por mim. Assim que colocaram todo tipo de sofrimento, porque ele não fugiu? Era por mim. Então, se fomos ditos esta noite, poderiam vir anjos para lhe libertar. Por que ele não chamou os anjos? Porque ele permaneceu lá, suportou por mim. Todo julgamento deveria vir para ti. Ele comprou tudo. Ele me amou e deu-se a si mesmo por mim. Todos digam, Ele me ama e deu-se a si mesmo por mim. A salvação é disponível para si. A santificação é disponível para si. A cura é disponível para si. Os céus estão disponíveis para si. Morreu por ti. Você não perecerá. Levanta, fala com o Senhor em oração. Fez isto por ti, fez isto por ti. Deu-se a si mesmo por mim. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. E deu-se a si mesmo por mim. Deu-se a si mesmo por mim. Deu-se a si mesmo por mim. Todo aquele que chamar o nome do Senhor será salvo. A salvação é nossa. A santidade é nossa. Os céus são nossos. Tudo que tem, tudo que comprou na cruz do Calvário é nosso hoje. Creia e receba.